Olá, turma, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos de sociologia, nesse período de estudos remotos, nesse período de estudos à distância. Hoje nós vamos dar continuidade a uma temática que nós iniciamos no segundo bimestre e agora no terceiro bimestre nós vamos dar continuidade, que é a temática a respeito da sociologia ambiental. No segundo bimestre, só fazendo um pequeno resumo do que a gente vimos até aqui, nós fizemos uma introdução a respeito do aquecimento global, os gases estufa, principalmente aqueles mais poluentes, né? As questões referentes ao aquecimento global, né? A elevação da temperatura do planeta, entre várias outras questões da sociologia ambiental. Agora, no terceiro bimestre, né, dando continuidade a essa temática, a essa unidade que nós iniciamos no segundo bimestre, nós vamos fazer uma análise, né, uma contextualização a respeito da sociologia ambiental, mas de cunho social, né, a respeito de alguns fenômenos que a gente sente, né, constantemente no nosso dia a dia. Não que as que nós já estudamos a gente não sinta, né, porque a gente sente isso na flor da pele, principalmente referente ao aquecimento global, aos efeitos dos gases estufa. Mas nós vamos retratar, por exemplo, de algumas temáticas da sociologia ambiental relacionadas, por exemplo, com as queimadas, com a questão e o tratamento do lixo, né, a água, entre outras questões, né, referentes à sociologia ambiental, ao ecossistema, à ideia de sustentabilidade, que é uma palavra que está na moda, já esteve e está ainda constantemente na moda, a partir das inúmeras conferências internacionais sobre o meio ambiente. Então essas são algumas das temáticas que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da sociologia ambiental, ou nesse período de modernização ecológica e de desenvolvimento sustentável, que eu já fiz uma pequena introdução aqui para vocês. Então, a respeito da sociologia ambiental, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente ter compreensão nesse início de conversa, né, nossa aula em si, né. Nós vamos ver que a sociologia ambiental, um dos pontos que ela busca analisar dentro dos inúmeros fenômenos existentes no campo sociológico é a questão da organização urbana. Então nós vemos que, principalmente nos grandes centros urbanos, existe ainda hoje, né, praticamente em todas as cidades brasileiras e fora do país também, inúmeras desorganizações a respeito do tratamento do lixo, a questão do saneamento básico, a poluição, né, a realidade da nossa escola, né, e da comunidade que faz parte da região da Serra de Santana. Nós vemos que a questão do lixo é algo que é bem mais trabalhado, é algo que há uma preocupação com o destino final do lixo, comparando, por exemplo, com a cidade, né, com o município. Então, as pessoas que vivem na zona rural, né, elas têm muito mais preocupação com a questão da poluição, com a questão do destino final do lixo, que existe a questão de enterrar, outros realmente queimam, né, mas tem uma preocupação um pouco mais destinada com o lixo. Na parte urbana, né, não que as pessoas não tenham uma preocupação com o destino do lixo, com a poluição, com o saneamento básico, né, mas é que nós vemos que a organização urbana ela é um pouco mais dificultosa. Também a questão de políticas públicas é um dos fatores que favorecem para essa desorganização, que é um dos problemas da sociologia ambiental, essa organização urbana, por exemplo, na questão do destino do lixo, sobre saneamento básico, sobre a questão da poluição, que muitas vezes vai atingir as margens de rios, entre outros problemas, né, que nós vemos na organização urbana, que nós vamos comentar nas videoaulas seguintes. Outro ponto importante, né, que cabe a gente retratar a respeito da organização urbana, que também está ligado aos problemas da sociedade no campo da sociologia ambiental, é justamente as questões relacionadas ao desmatamento. Nós vimos, por exemplo, nas videoaulas anteriores, a respeito sobre sociologia ambiental, que o aquecimento global ele é muito ocasionado também, especificamente e principalmente, pela ação do homem, né? Claro que a natureza, a partir de alguns gases, estufa, por exemplo, tem uma pequena parcela, mas sem dúvida o homem é o principal percussor, né, a respeito dos inúmeros problemas que acontecem com a sociedade, com a questão ecológica e o desmatamento,
mas sem dúvida é um dos fatores que faz com que a elevação da temperatura progrida, cresça, entre vários outros, né? E a questão do lixo sem tratamento é uma outra problemática que prejudica a vida ecológica, né, do planeta, e prejudica também a questão humana, a qualidade de vida dos seres humanos. Nós vamos ver que a falta de tratamento com o lixo, né, principalmente na questão urbana, que é o exemplo que eu já trouxe para vocês, ele é uma problemática muito grande que muitos vão considerar que essa poluição ela não é democrática. O que é que isso significa? Que a falta de tratamento, de cuidado com o lixo, é para ser inicialmente democrática por parte de todos, mas que esse destino do lixo ele não vai ser democrático. O que é que denomina-se isso? O que é que isso quer dizer? Que a poluição que existe dentro dos contextos urbanos, dentro da organização urbana, ela não é democrática. O lixo, né, encontrado principalmente nos centros urbanos, ele não vai atingir a todos de igual maneira. Né? A gente, em outras palavras, a poluição que existe nos grandes centros urbanos, ela é desigual, ela não é democrática. A poluição, como a gente vê aqui no slide em si, nesse tópico, ela não é democrática, ela não atinge a todos. A poluição ela vai atingir principalmente quem? Aquelas pessoas que estão localizadas em bairros periféricos, as pessoas que estão localizadas, principalmente localidades que não têm saneamento básico, tratamento de água e esgoto especificamente. Então nós vamos ver que nos bairros nobres, nos bairros luxuosos, nos grandes centros, por exemplo, não que não existe também poluição, não que não existe lixo nas ruas, por exemplo, mas que nós vemos essa poluição mais concentrada nesses bairros periféricos. E nos bairros luxuosos, por exemplo, os grandes centros das cidades, essa questão da poluição, a questão do lixo, por exemplo, ela é um pouco vista, né? Então a poluição, a questão do lixo, por exemplo, em nosso país, ele é desigual, ele não é democrático. Ele é democrático no quesito de quê? De que todos têm que fazer a sua parte, né? Que especificamente é uma minoria, né? Isso independentemente de localidade, de metrópole. Então a poluição, ponto importante, ela não é democrática. Por quê? Ela não atinge a todos. Ela deve ser influenciada, ela deve ser implantada por todos, mas que nem por todos ela é implantada. Esse é um outro problema que nós vemos muito no contexto sociológico referente à ecologia, ao meio ambiente. E dentro dessa questão do lixo, do desmatamento, a poluição, o tratamento da água, o saneamento básico, entre vários outros assuntos e temas relacionados à sociologia ambiental, nós vamos ver que ela, sem dúvida, é importante ser analisada, debatida, contextualizada, né, e colocada na prática, porque ela vai favorecer a qualidade de vida da população. Independentemente de classe A, de classe B, alta, média ou baixa, a sociologia ambiental, primeiramente, ela vai buscar, né, pelo menos trazer meios que favoreçam, né, meios benéficos, positivos para a vida do planeta, né, para o meio ambiente, e além disso, trazendo a qualidade de vida para o planeta, óbvio que está trazendo também uma qualidade de vida para os seres humanos, né, para as populações, independentemente de região. Então a sociologia ambiental, dentro da organização urbana, dentro dessa questão democrática ou não da poluição, do desmatamento, do lixo, saneamento básico, ela vai proporcionar uma organização, como eu já coloquei aqui, das cidades, na parte urbana, que junto com ela vai trazer uma qualidade de vida maior, e outros meios como transporte, saúde, alimentação, são meios, né, são fenômenos ocasionados nas grandes cidades, na organização da vida urbana, que, querendo ou não, vai ter uma influência também com a questão do meio ambiente. Por quê? Uma qualidade de vida proporcionada com a organização da cidade, com meios de transportes que não poluam tanto, né, com a saúde da população, vivendo, por exemplo, especificamente a partir de saneamento básico, com água encanada, água bem tratada, com esgoto, né, tendo um destino ideal, né? A questão do lixo, o lixo tendo um tratamento especificamente, né? E a alimentação são alguns quesitos que vai proporcionar uma qualidade de vida maior para toda a população. Então aqui a gente vê alguns pontos iniciais da sociologia ambiental, que é o que a gente vai estar abordando, né, no nosso capítulo em si da sociologia ambiental, e aqui nós trazemos
algumas temáticas que nós vamos pontuar a respeito desses problemas ambientais, desses problemas sociais, problemas e fenômenos ocasionados pela sociologia ambiental. Entre eles, o lixo no Brasil, que hoje a gente já até comentou bastante a respeito da questão do lixo, né, principalmente relacionar à poluição, que ela não é democrática, mas que nós vamos ter uma aula especificamente sobre o lixo no Brasil. Além disso, as questões ambientais relacionadas ao desmatamento, a derrubada de árvores, por exemplo, principalmente na região norte, e esse período, além de ser marcado pelo desmatamento, também ele é marcado por um outro grande problema ambiental que ano após ano vem ganhando, infelizmente, destaque em nosso país, é referente à questão das queimadas, né? Esse mês de agosto, por exemplo, é um mês que na região norte é o período que é mais cultivado, né? A questão das queimadas, tanto pela ação natural, pela elevação da temperatura naquela região, como principalmente pela ação humana. Nós também vamos contextualizar um pouco a respeito de a quebrada da barragem de Brumadinho e Mariana, e a questão do vazamento de petróleo, o óleo no litoral nordestino. Então são alguns problemas ambientais, algumas questões ambientais que, trazendo para o lado negativo, tem tendo esse destaque em nosso país, e cabe a nós ter uma pequena contextualização, conhecimento a respeito desses pontos, ok? Mas esses especificamente fica referente para outra videoaula. Então, hoje, sociologia ambiental, ela vai buscar o quê? Organizar as cidades, né? A organização urbana, a questão do destino do lixo, do saneamento básico, da poluição, os problemas da sociedade relacionados à elevação da temperatura, ao desmatamento, ao lixo sem tratado, sem dúvida vai trazer um efeito, né, para a qualidade de vida das pessoas, né? Vai trazer também um efeito para a questão da organização da cidade, pelos meios de transporte, saúde e alimentação, ok? Então a gente conclui aqui, e na próxima videoaula a gente inicia nossos debates a respeito desses pontos de questões ambientais, de problemas sociais, da sociologia ambiental. Até mais.